Visto que todos, os deuses do mundo e os homens, dizem que nada existiu antes do caos, demonstrarei que todos se enganaram, uma vez que não conhecem a estrutura do caos e a sua origem. Aqui está a demonstração. Se todos os homens concordam que o caos é escuridão, então é algo que deriva de uma sombra. Ela foi chamada de escuridão, mas a sombra é algo que deriva de uma obra existente desde o início. E óbvio, portanto, que a primeira obra existiu antes que o caos tomasse forma. Vamos agora penetrar a verdade, também a primeira obra de onde veio. O caos, e desta maneira se fará a demonstração da verdade. Após ter se completado a natureza dos imortais a partir da natureza do infinito, uma imagem então chamada Sofia fluiu para fora de Pistes. Ela desejou que uma obra parecida com a luz que primeiro existiu passasse a tomar forma, e o seu desejo manifestou-se imediatamente através de uma imagem celestial, de incompreensível grandeza, e que fica no meio, entre os imortais e aqueles que surgiram depois deles, como aquilo que está acima, e que é um véu que separa os homens daqueles que pertencem à esfera superior. O éon da verdade já não tem sombra dentro de si, pois a luz imensurável está por toda parte dentro dele. A sua aparência exterior, porém, é uma sombra. Foi chamada escuridão. Do seu interior surgiu uma força por cima da escuridão. E quanto à sombra, as forças que surgiram depois a chamaram de o caos infinito. E dela se originaram todas as raças de deuses, uma e a outra e todo lugar. Consequentemente, a sombra também é posterior à primeira obra que surgiu. O abismo deriva da Pistes acima mencionada. A sombra então percebeu que havia alguém mais forte do que ela. Era ciumenta e quando se tornou auto-impregnada, ela experimentou imediatamente um sentimento de inveja. Desde aquele dia, a origem da inveja apareceu em todos os éons e seus mundos. Descobriu-se, porém, que a inveja era um aborto da natureza, sem nenhum espírito dentro de si. Tornou-se igual às sombras dentro de uma vasta substância aquosa. A ira rancorosa que surgiu então da sombra foi relegada a uma religião do caos. Desde aquele dia apareceu uma substância aquosa, ou seja, o que estava encerrado na sombra jorrou, aparecendo no caos. Da mesma forma que a secunda, já inútil para quem dá à luz uma criancinha, cai, foi rejeitada a substância que da sombra se formara. A substância não saiu do caos, ficou dentro do caos, passando a existir numa parte dele. Ora, depois de todas estas coisas terem acontecido, veio então Pistes, e apareceu por cima da substância do caos, que fora rejeitada como uma falha da natureza, já que não havia espírito nenhum contido nela, pois tudo isso representa uma escuridão insondável e uma água de profundidade incomensurável. Pistes, ao ver o que resultou da sua deficiência, ficou perturbada. Sua perturbação manifestou-se através de um efeito terrível que se foi estabelecer no caos. Pistes então voltou-se para este e soprou em sua face no abismo que se encontra abaixo de todos os céus. Quando Pistes Sofia desejou então fazer com que aquele que não tinha espírito recebesse o modelo de uma imagem predominasse sobre a matéria e todas as suas forças. Surgiu primeiro das águas um governante de aparência igual a um leão, andrógeno, imbuído de grande autoridade, mas que não sabia de onde provinha. Quando Pistes Sofia o viu então, movendo-se nas profundezas das águas, disse-lhe: o jovem passa por aqui, o que é interpretado Yaldabaoth. A partir daquele dia surgiu o primeiro princípio da palavra que se referia aos deuses, anjos e homens. E os deuses, anjos e homens constituem aquilo que tornou forma através da palavra. Além do mais, o governante Yaldabaoth ignora o poder de Pistes. Ele não viu sua face, mas a imagem que lhe falou foi vista por ele na água. E daquela voz originou-se o seu nome Yaldabaoth. Mas os perfeitos o chamam de Anel, porque sua forma era a de um leão. E depois de ele ter chegado a possuir o domínio da matéria, Pistes Sofia subiu de volta para sua luz. Quando o governante viu a sua grandeza, só viu a si próprio. Não viu mais ninguém com exceção da água e da escuridão. Chegou a pensar então que só ele existia. Completou-se o seu pensamento através da palavra e manifestou-se tal qual um espírito movendo-se para cá e para lá por cima das águas. E quando surgiu aquele espírito, o governante separou a substância aquosa da substância árida, colocando a primeira numa região e a segunda em outra região. Com a primeira substância ele criou uma morada para si, chamou-a de céu. Com a outra substância o governante criou um sucedâneo, chamou-o de terra. Em seguida, o governante ponderou sobre a sua natureza e criou um ser andrógeno através da palavra. Abriu sua boca e vangloriou-se. Quando os olhos deste se abriram, ele viu seu pai e disse-lhe, Inna. Seu pai chamou Ial.
Novamente, ele criou o segundo filho e vangloriou-se. Este abriu os olhos e disse a seu pai, e seu pai chamou Eloai. Novamente criou o terceiro filho e vangloriou-se. Este abriu os olhos e disse a seu pai, Az. Seu pai chamou Astafaios. São estes os 3 filhos do pai. 7 foram os seres andrógenos que apareceram no caos. Foram-lhes 4 dados um nome masculino e um feminino. O nome feminino de Aldabaoth é Pronoia Sambatas, isto é, a Ebedômada. Quanto a seu filho chamado Yal, seu nome feminino é Autoridade. O nome feminino de Sabaote é Divindade. O nome feminino de Adonaios é Realeza. O nome feminino de Eliaios é Inveja. O nome feminino de Horaios é Riquezas. O nome feminino de Astafaios é Sofia. Estas são as 7 divindades dos 7 céus do caos. Elas surgiram como seres andrógenos segundo a forma imortal que existirá antes delas e de acordo com vontade de Pistes, a fim de que a imagem daquela que existirá desde o início pudesse reger até o fim. Encontrarão a função destes nomes e a divindade masculina em o lado arcangélico de Moisés o profeta. Os nomes femininos, porém, estão em o primeiro livro de Noraia. Graças ao seu grande poder, o primeiro pai, Ayaldabaoth, criou para cada um de seus filhos, através da palavra, céus formosos que serviriam de moradas, e para cada céu, glórias extraordinárias 7 vezes mais grandiosas do que qualquer glória terrena. Tronos, moradas, templos e carruagens, virgens espirituais e suas glórias, olhando além para um reino invisível, contendo cada um tudo. Isso em seu céu. Criou também exércitos de forças divinas, nobres, angélicas e arcangélicas, miríades delas para servi-lo. O relato preciso sobre tudo isto será encontrado em O Primeiro Logos de Noraia. Estavam concluídos desta forma os céus, até o 6º, que pertencia a Sofia. Céu e terra ficaram abalados por causa do agitador que se encontrava abaixo de todos eles, e os 6 céus estremeceram, pois as divindades do caos não sabiam quem era aquele que havia destruído o céu abaixo delas. E quando Pistes ficou a par do desprezo manifestado pelo agitador, ela emitiu seu sopro, amarrou e precipitou em Tártaros. Desde aquele dia céu e terra consolidaram-se graças a Sofia de Ayaldabaoth, aquele que se encontra abaixo de todos eles. Depois de terem se retificado os céus, suas divindades e todos os do seu governo, o primeiro pai enalteceu-se e foi glorificado por todo o exército de anjos. Todos os deuses com seus anjos o louvaram e exaltaram. Seu coração exultou, e ele vangloriou-se continuamente, dizendo-lhes: não preciso de nada, sou Deus e nenhum outro existe além de mim. Mas, ao proferir 5 estas coisas, pecou contra todos os imortais, os que não perecem, e estes o protegeram. Além do mais, ao constatar a impiedade do governante principal, Pistes encolerizou-se. Sem ser vista, disse ela, enganas-te, Samael, isto é, o Deus cego. Um homem iluminado e imortal existe diante de ti. Ele aparecerá revestido de vossos corpos moldados. Ele esmagar-vos-á da mesma forma que o barro do oleiro é esmagado. E vós vos precipitareis com os que vos seguem no abismo, vossa mãe, porque na consumação de vossas obras qualquer deficiência surgida com relação à verdade se irá dissolver, e se extinguirá, e será como se não tivesse sido. Após ter dito estas coisas, Pistes revelou a imagem de sua grandeza nas águas, e assim ela se retirou, subindo até sua luz. No entanto, ao ouvir a voz de Pistes, Sabaoth, o filho de Eldabaoth, a venerou e condenou o pai baseado na palavra dela. Glorificou-a por ela ter lhes contado a respeito do homem imortal e de sua luz. Pistes Sofia, com seu dedo apontado, derramou nele uma luz gerada pela sua própria luz para a condenação de seu pai. Além do mais, ao receber a luz, Sabaoth recebeu um grande poder contra todas as forças do caos. Desde aquele dia foi chamado o Senhor das Forças. Ele odiava seu pai, a escuridão, e sua mãe, o abismo. Ele abominava sua irmã, o pensamento do primeiro pai, que se move em todas as direções por cima das águas. Todas as autoridades do caos tiveram ciúmes dele por causa de sua luz. E abaladas, travaram uma grande guerra nos 7 céus. Pistes Sofia, ao ver a guerra deflagrada, mandou para Sabaoth 7 arcanjos da sua luz. Estes o arrebataram e o levaram para cima ao 7º céu. Colocaram-se diante dele na qualidade de serventes. Ela enviou-lhe, além disso, 3 outros arcanjos, e estabeleceu seu reino acima de todos os outros para que ele pudesse reinar sobre os 12 deuses do caos. Sabaoth recebeu o lugar de descanso devido ao seu arrependimento. Pistes Sofia, porém, deu-lhe ainda sua filha, Zoe, dotada de um grande poder, para que esta o informasse a respeito de tudo quanto existe no 8º céu.
E graças à sua própria autoridade, ele criou primeiro uma morada para si, um lugar grande e esplêndido 7 vezes mais grandioso do que todos os que existem nos 7 céus. E em frente à sua morada ele criou um grande trono sobre uma 6. Carruagem quadrilateral chamada querubim, e o querubim apresenta 8 formas, em cada um dos 4 cantos formas de leão, de touro, formas humanas e de águia, perfazendo todas as formas um total de 64. 7 arcanjos se colocam diante dele, sendo ele o 8º, dotado do poder. As formas todas perfazem no total 72. A partir desta carruagem, os 72 deuses receberam um plano para que possam reger sobre as 72 línguas das nações. E sobre este trono ele criou alguns outros anjos com forma de dragão, chamados serafins, que o glorificam continuamente. Depois disso, ele criou uma igreja angélica. Muitas igrejas pertencem a ela, parecida com a igreja que se encontra no 8º. E um recém-nascido chamado Israel, ou seja, o homem que vê Deus, e que tem outro nome também. Jesus, o Cristo semelhante ao Salvador que está acima do 8º, senta-se à sua direita num trono magnífico. À sua esquerda, porém, senta-se um trono, louvando, a Virgem do Espírito Santo. As 7 virgens se colocam diante dele enquanto 30 outras virgens, com liras, harpas e trombetas nas mãos, o glorificam, e os exércitos todos de anjos o glorificam e o louvam. Ele, porém, senta-se num trono oculto por uma grande nuvem luminosa. E não havia ninguém com ele nessa nuvem, a não ser Sofia Pistes, que lhe ensinava a respeito de todos os que existem no 8º parágrafo, que a imagem daqueles pudesse ser criada, a fim de que o reino continuasse para ele até a consumação dos céus do caos e de suas forças. Pistes Sofia isolou-o então da escuridão. Convocou-o para que se colocasse à sua direita. Ela deixou, porém, o primeiro pai à sua esquerda. Desde aquele dia, a direita foi chamada de justiça, e a esquerda foi chamada de injustiça. Além do mais, todos eles receberam, por causa disto, uma ordem da Assembleia da Justiça, e a injustiça rege sobre todas as suas criações. Quando o primeiro pai do caos viu seu filho, Sabaoth, e notou que sua glória era mais resplandecente do que todas as forças do caos, sentiu ciúmes dele. Ao ficar irado, gerou a morte da sua própria morte, e esta se estabeleceu sobre o 6º céu. Sabaoth foi arrebatado daquele lugar. E assim se completou o número das 6 autoridades do caos. Sendo então a morte andrógena, ele associou à sua própria natureza e gerou 7 filhos andrógenos. Eis os nomes dos machos: ira, pranto, suspiro, aflição, lamento, gemido triste. E eis os nomes das fêmeas: ira, desgosto, luxúria, suspiro, blasfêmia, rancor, belicosidade. Mantendo relações entre si, cada um procriou 7, de forma que perfizessem um total de 49 demônios andrógenos. Encontraram seus nomes e funções em o livro de Salomão. E com relação a isto, Zoe, que vive com Sabaoth, criou 7 forças boas andrógenas. Eis os nomes dos machos: aquele que não é ciumento, o abençoado, feliz, o leal, aquele que não é invejoso, o bem-amado, o confiável. Quanto às fêmeas, eis os seus nomes: paz, alegria, regozijo, bem-aventurança, verdade, amor, fé. Muitos espíritos bons e sinceros derivaram destes. Encontrarão suas realizações e suas funções em o esquemata do Haimármene do céu que está abaixo dos 12. Quando o primeiro pai, porém, viu a imagem de Pistes nas águas, entristeceu-se, especialmente quando ouviu a sua voz, que se parecia com a primeira voz que o chamou fora da água. E quando soube que fora esta que lhe deram um nome, ele gemeu e ficou envergonhado de sua transgressão. E quando soube de fato que um homem iluminado e imortal existia próximo a ele, ficou muito perturbado, pois já tinha declarado a todos os deuses e seus anjos: sou Deus. Nenhum outro existe além de mim. Teve medo de que soubessem que outro existia diante dele e que o condenassem. Como um tolo, porém, menosprezou a condenação e agiu imprudentemente, dizendo: se existir alguém a meu lado que apareça para que eu possa ver a sua luz. E imediatamente, eis que uma luz saiu do 8º que está acima, e atravessou todos os céus da terra. À medida que o brilho da luz ia aumentando, o primeiro pai, atônito, viu quanto ela era formosa e ficou com muita vergonha. Com o aparecimento da luz, uma forma humana, maravilhosa, se foi revelando dentro dela, e ninguém mais a viu exceto o primeiro pai Pronoia que estava com ele. A sua luz, porém, apareceu a todas as divindades dos céus, o que causou grande transtorno entre elas. Quando Pronoia viu o anjo, enamorou-se dele. Ele, no entanto, abominou, pois ela se encontrava nas trevas. Pronoia sentiu também o 8
desejo de abraçá-lo, mas não foi capaz disso. Quando se viu incapaz de deixar de amá-lo, ela derramou sua luz sobre a terra. Daquele dia em diante, esse anjo foi chamado Adão-Luz, que é interpretado como o sanguinário iluminado, e a terra estendeu-se por cima dele, Santo Adamas, que é interpretado como a terra sagrada semelhante ao aço. Todas as autoridades naquela época começaram a honrar o sangue da Virgem e a terra purificou-se graças a este sangue. Mas a água purificou-se particularmente graças à imagem de Piste Sofia que se manifestará como o primeiro Pai nas águas. Foi com razão, além disso, que eles disseram, através das águas. Uma vez que a água benta confere vida a tudo, ela purifica também. Do primeiro sangue surgiu Eros, o andrógeno. A sua natureza masculina é Himeros, porque é o fogo que veio da luz. A sua natureza feminina é a de uma alma sanguínea e deriva da substância de Pronóia. Ele é de uma beleza notável, possuindo mais encanto do que todas as criaturas do caos. Quando todos os deuses e seus anjos viram Eros, ficaram fascinados. Mas quando ele se manifestou no meio deles, queimou-os a todos. Da mesma forma que muitas lâmpadas são acesas por uma única lâmpada e a única luz permanece sem que a potência da lâmpada fique reduzida, Eros também difundiu-se em todas as criaturas do caos e, contudo, não ficou diminuído. Do mesmo modo que Eros surgiu do ponto central entre a luz e a escuridão, e da mesma forma que no meio dos anjos e dos homens se foi consumando a relação sexual de Eros, desse modo também brotou o primeiro prazer sensual sobre a terra. O homem sucedeu à terra, a mulher sucedeu ao homem, e a reprodução sucedeu ao casamento, e a morte sucedeu à reprodução. Depois de Eros brotou a videira do sangue derramado sobre a terra. Aqueles, portanto, que beberem do vinho, adquirirão desejo sexual. Depois da videira, uma figueira e uma romanceira brotaram na terra, junto com o resto das árvores, segundo a sua espécie, tendo a sua semente derivada da semente das autoridades e de seus anjos. Em seguida, a justiça criou o paraíso maravilhoso. Este encontra-se fora da rota da lua e da rota do sol, na terra luxuriante que fica no leste no meio das pedras.